E para falar sobre retenção de talentos, a Hélida Rocha recebe agora Daniela do Lago, especialista em liderança humana. Demissões em massa. Como engajar os que ficam? Obrigada, Délvio, e é isso mesmo. Agora vamos falar sobre demissão em massa, como engajar os que ficam, né, Daniela? Difícil essa missão, né? Muito difícil, complicado, né? Falar de demissão não é um assunto legal. Ninguém gosta, né? É impressionante, as pessoas não gostam de falar disso. Mas, gente, faz parte do jogo, né? Eu falo, o jogo corporativo, a gente usa muito essa expressão. Né, Jogo isso, corporativo, jogo corporativo. Isso indica alguém. Imagina que você está jogando num tabuleiro. Você abre um tabuleiro, jogou o dado, puxa uma carta, está escrito assim: avance 3 casas, você comemora. Ganhe uma vida, você acha legal. Mas tem aquela cartinha: fique 3 rodadas sem jogar, ou volte ao início do jogo. Ninguém Meu filho já gosta. começa a chorar daí. Então, ninguém gosta de tirar essa carta, mas quem tirou essa carta não é quem perde o jogo. Então, a premissa número 1, eu acho que é bacana a gente começar a falar que demissão, ela faz parte da sua vida profissional, faz parte da sua trajetória de carreira. E não necessariamente indica ser algo ruim. Eu quero até propor um desafio para todo mundo que está assistindo a gente, né? Eu não sei quantos de vocês já foram demitidos, mas você provavelmente conhece alguém que já foi demitido. Eu fui demitida numa demissão em massa. Olha, que já nós Eu vamos tive falar essa disso. experiência, exato. E olha que interessante, as pessoas estão. Você, na sua carreira, você está melhor ou pior? Completamente melhor. Era Então, tão curioso, porque daí um rapaz que trabalhava comigo, ele falou assim, eu adoro aqui, as pessoas falam assim, vai abrir uma, como que é, fecha uma porta, abre uma janela, uma coisa assim, isso, né? Ele falou, mas eu não quero, essa porta estava boa. E no fim é isso, né? Você aprende mais e você segue o às rumo. vezes, uma demissão é um empurrão, é a grande oportunidade que tanta gente está pedindo. No momento, você sabe que não é legal, hein, gente? Vamos falar real. No momento que você recebe a notícia, mesmo para aqueles profissionais, né, não é o assunto de hoje, que a gente já falar de demissão em massa, mas assim, mesmo aqueles profissionais que às vezes cavam sua própria demissão, nesse momento, quando você recebe a notícia, não é algo legal. Porém, o que você faz com isso, entendeu? Te faz crescer, aprender e avançar. Então, eu vejo uma série de profissionais que às vezes estão super chateados com o seu trabalho, super insatisfeitos. Eu falo, muda, mas está tão confortável. E aí, a empresa, quando vem e age com a demissão, às vezes é um empurrão que a pessoa está precisando, porque ela não tem coragem Aí de, chega de esse tomar momento. aquela decisão. Agora, o que a gente acompanhou em alguns momentos aí, até recente, foram algumas demissões com alguns processos duvidosos, né? Então, eu queria saber de você, né, já que a gente está falando, realmente a gente está vivendo uma crise, né? A gente Isso, vê realmente grandes movimentações, alguns layoffs, mas algumas demissões em massa. A gente tem isso. até, às vezes, o uso do layoff de uma forma errada, né? Porque as empresas falam, é layoff, mas não é, às vezes é assim, é demissão. Mas, mesmo que a gente não consiga saber como que ocorreu o processo interno, né? Eu não estou ali para saber diretamente como que aconteceu. O que você já percebeu de muitos erros Das num empresas. processo das empresas, exatamente, na hora de fazer essas demissões em massa? Legal. Então, olha só. Eu ensino essas coisas nas minhas aulas, né? Eu sou Olha aí, professora por há Deus, aqui a gente já vai 17 aprender. anos, né, nessa área de gestão de pessoas, e demissão, ela faz parte do exercício da liderança. Você só consegue demitir por 3 grandes motivos. Primeiro, por problema de conduta daquele colaborador, ou problema de performance ou reestruturação. As demissões em massa, elas acontecem nessa categoria de reestruturação. Quando acontece uma reestruturação? Quando pelo menos 30% daquele business está mudando. Mínimo 30%. Não adianta também você ser demitido e falar assim, é por reestruturação, mas só você está sendo reestruturado. Aí não. Aí não dá. E aí qual é o grande erro, né, a gente está vivendo uma pós-pandemia, e aí observamos uma onda gigantesca de várias organizações que estão fazendo essa demissão em massa. E aí o que acontece? O primeiro erro é o seguinte, é a gente não projetar de uma maneira responsável aquele negócio. Tá? Tem muitos negócios que eu falo que são visões românticas. Então, a pessoa ela não prevê um fluxo de caixa, enfim, um investimento por 2, 3 anos à frente. Querem resultados, lucros imediatos, e as coisas não funcionam assim. Nem todo negócio dá. Então, contratam muitas pessoas
E aí eu preciso demitir aquela galera, entro numa falência, declaro algum outro protocolo. Então, assim, eu enxergo mesmo todo e qualquer negócio, e esse é um assunto polêmico de falar, todo e qualquer negócio que o empresário, eu sou empresária há 20 anos, e que você não prevê um fluxo de caixa e que você consegue manter aquele business funcionando mesmo sem vender um nada por mínimo 2 anos à frente, é de certa forma um pouco irresponsável com as pessoas que vão trabalhar. Então, assim, a gente já percebe uma quebra de confiança. E isso, gente, reflete no mercado para outras pessoas. Os colaboradores falam assim, eu vou entrar nessa empresa, e aí? Como é que vai ser? Quando a gente atrela a temática desse nosso evento de hoje, do engajamento, ele está muito atrelado a essas questões. Então, o próprio colaborador fala assim, poxa, eu confio ou não confio nesse negócio? Eu vou porque de repente amanhã ou depois o negócio muda e aí vem a imprensa, a mídia vem e fala e eu nem estou sabendo o que aconteceu e aí fecha aquele negócio em virtude disso. Você sabe que no painel anterior a gente falou muito sobre a liderança empática. Como que fica esse termo, por exemplo, né, esse comportamento da empatia quando eu estou falando numa demissão em massa? É muito complicado. Gente, ó. Primeiro, né, qual é a função de uma empresa? Gerar lucro. Gerar lucro. Então, quando eu não tenho isso, alguma coisa eu preciso rever naquele negócio, naquele produto, naquele processo, né? Com a vinda da tecnologia, alguns investimentos a gente coloca, os seres humanos ficam... A gente está num momento de trabalho que eu chamo de inflexão. Então, nós vínhamos um esquema de trabalho da Revolução Industrial. E agora não mais, eu não tenho mais que trabalhar por somente carga horária, e sim entregas e resultados. Não chegamos no equilíbrio ainda, então esse é um momento histórico importante. E por ser esse momento de inflexão, estas coisas acontecem. Então, olha só, mesmo que eu estou demitindo aquele colaborador, é possível com que eu tenha alguns cuidados a tomar no processo de demissão para com que ele fique um processo menos traumático para as outras pessoas. Então, sempre é possível, mesmo que você esteja inserido num negócio que não foi planejado de uma maneira legal, não foi projetado, sei lá, às vezes também tem umas condições de mercado porque estão passando uma crise complexa. Né? Sim, saímos exato. de uma pandemia, gente, quem é que estava prevendo um troço como esse? Então, assim, mesmo assim, é possível. Então, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que começar a desenvolver a habilidade de termos conversas difíceis, sem precisar romper, sem eu precisar assumir, sem eu precisar não olhar na cara daquela pessoa. Porque, às vezes, o que as pessoas querem é simplesmente um olho no olho. É simplesmente falar real. Olha, a situação está ruim, o negócio vai, entende? Não vamos conseguir. E eu falo a real. Ter a transparência de fato. Exatamente, ter essa clareza. Então, assim, ser claro com as pessoas, ser aberto, ser verdadeiro, envolve a comunicação empática. Né? Envolve você, é um respeito com o outro ser humano. Vocês sabiam que a maior parte dos processos trabalhistas no Brasil acontecem com uma demissão mal feita? Nem é assim, a pessoa até entende, fala, ok, eu entendo que aquele negócio mudou, a situação estava esquisita, estava ruim, mas a forma como o líder conduziu aquele negócio, o profissional se sente tão desrespeitado que ele se enche de coragem, vai lá e processa a empresa. Porque o que fica é aquele momento, né? Entende? É igual quando a gente termina uma relação. Ó, cuidado, hein, gente? É a relação, aqui é uma relação. É um tipo de relação. Então, tem gente que termina ou manda uma mensagem e some. Não pode fazer uma coisa dessa. Então, assim, existem cuidados que a gente tem que tomar na demissão para que o processo fique menos ruidoso, né? Menos traumático. Aí você falou de mensagem, já me lembrou da demissão por e-mail. É o fim do isso, mundo. Daniela? Gente, demissão não acontece por SMS, WhatsApp, e-mail, não. Olha que interessante, mesmo hoje, depois da pandemia, nós temos as empresas globais em que eu trabalho online. Eu, por exemplo, trabalho online para várias organizações, não só no Brasil. Mesmo assim, no momento da contratação, em algum momento a gente se encontra pessoalmente na empresa. Para a empresa me dar o laptop, me dar as coisas, eu assino contratos. Então, ou seja, se o processo de contratação é feito presencialmente,
No dia a dia, para cobrar as metas, você faz pessoalmente comigo? Na hora da demissão, é pessoalmente que você tem que fazer. Porque é uma quebra de uma relação, ali naquele momento. Então, é uma maneira respeitosa. Isso, gente, um algoritmo jamais vai fazer para você. A tecnologia pode avançar, mas a tecnologia nunca será empática. Isso é uma habilidade humana, então jamais a gente pode perder isso. Então, assim, a demissão, ela é comunicada olho no olho. Os executivos que eu atendo, eu trabalho com desenvolvimento de carreira há quase que 20 anos. Eu atendo alta gestão. Mesmo os presidentes, diretores, que eles convivem com outros profissionais espalhados aí pelo mundo, quantas vezes, eu preciso demitir um diretor, a gente analisa certinho, e aí eu peço e oriento para aquele executivo, ele pega um avião, ele vai para o país, ele fala, me encontra no aeroporto que a gente vai tomar um café. E aí lá, frente a frente, olha, eu vim aqui comunicar a sua demissão pelo motivo de performance, conduta, reestruturação, né? Toma aqui os cálculos que você tem a receber. Eu quero te agradecer o esforço e dedicação pelo período em que estivemos juntos. É isso, entende? A demissão também, ela é rápida, viu, gente? Porque ela já é uma decisão tomada. Não é lavagem de roupa suja, isso já foi no dia a dia. E nem elogios efusivos, isso também já foi no dia a dia. A demissão é uma decisão tomada, então eu preciso informar. É uma reunião informativa. Isso não significa que tenha que ser cruel, isso não significa que tenha que ser de uma maneira maldosa e indelicada. Tá? É possível com que eu trate de um assunto delicado e difícil como esse de uma maneira empática e decente. Por exemplo, você acabou de colocar que é importante falar o motivo. Às vezes o motivo está na pessoa, né? Como você mesmo disse, né? Teve ali uma entrega, teve um resultado, a performance não foi como a empresa esperava. Isso. Mas há maneira de falar esse motivo de uma forma menos traumática? Tem, olha só. Se porventura eu estou demitindo a pessoa por problema de conduta, sei lá, eu fiz alguma coisa que infringe o código de ética daquela organização, eu já vou saber, olha, ser desrespeitosa. É igual num jogo de futebol, né? Quando alguém age ali de acordo contrário às regras do jogo, recebe um cartão vermelho, ele já sabe que está fora. Eu costumo dizer que a pessoa já até sabe, né? Porque ela já teve a conduta. Sim. Problemas de performance, o líder tem que dar feedback. Feedback, hein, gente? Então, feedback é o título do meu terceiro livro, tem uma metodologia, todo mundo fala isso, todo mundo sabe racionalmente, na hora de fazer, são outros 500. Então, assim, eu preciso pontuar para você, de maneira específica, onde você não está indo legal. E pedir o que eu espero de você de uma próxima vez. E aí, você pediu uma vez, você não fez. Pedi 2, você não fez. Pedi 3, você não fez. Até que chega um momento e fala assim, olha, essa é a nossa quarta e última conversa. Aí chega no processo de demissão, eu estou te demitindo pela performance e tal, isso não vai ser uma surpresa para a pessoa. O que acontece às vezes, quando o líder não dá os feedbacks de maneira clara, aberta e cirúrgica, a pessoa fica... Gente, quem é que gosta de errar no trabalho? Ninguém. E a pessoa erra não é de propósito. Se ela está errando é porque ela não sabe fazer o certo. Imagina, você hoje aqui tá trabalhando nesse lindo evento, imagina que você está errando, você não vem, eu vim aqui errar porque eu vim dar uma erradinha hoje. Ninguém faz isso. E é muito legal quando alguém observa e pontua para você. E o fato de eu pontuar um erro seu e dizer um novo caminho te ensina a crescer. Ninguém nasce sabendo, a gente vai crescendo. Se eu estou errando, muito me alegra. Se você me pontuar, indica que você está preocupada comigo. Então, antes da demissão, é muito importante os feedbacks, tá? Agora, e aí, ou seja, na demissão, aí eu já falo, então não vai ser uma surpresa para você. O que eu vou ter que me explicar vai ser no fato de reestruturação, que são as demissões em massa, que de repente aquela empresa mudou a estratégia, que de repente ele mudou o produto, sei lá, não vou mais operar aqui no Brasil, vamos para um outro lugar que tem outro tipo de... Zilhões de coisas podem acontecer. Então, nesse fato de reestruturação, uma demissão, você vai ter que se explicar um pouquinho mais. Vai falar, gente, olha, o negócio deu ruim, eu acreditei nisso, foi para outro lado, o mercado virou, sei lá o quê, eu vou ter que explicar isso. Agora, isso, de certa forma, a reestruturação, ela dói, eu acho que mais no coração, porque, de repente, você vai ter que abrir mão de profissionais que são excelentes, excelentes.
E aí vou fazer o quê? Né? Aí eu vou ter que explicar naquele negócio. Então você me desculpe, você saiu daquele outro negócio, embarcou na minha ideia, né? No meu negócio e não deu certo. A vida é assim, gente. A vida também é cheia de riscos, né? E você, Daniela, falou da confiança lá atrás, né? Ah, eu vou Isso. confiar nesta empresa. Então, assim, para quem fica, né? Qual que é o papel do líder daí? Para quem fica, para manter esse engajamento? Boa. Então, olha só. Demiti a galera, teve uma demissão em massa. E, gente, mesmo a demissão em massa, eu gosto de conduzir one-to-one. Você fala, Dani, mas são 300 pessoas. Pois bem, meu bem, não dura mais do que 10 minutos cada reunião. Você vai ficar alguns dias lá. Esse é seu papel. Ué, o papel do líder não é esse? Não tem ônus, tem bônus, tem tudo no papel do líder. Esse é um grande ônus desse processo, né? Se você escolheu essa cadeira para sentar, entenda que você vai ter que agir desta forma. Aí, ou seja, finalizei todas as demissões, eu tenho que chamar todo mundo que ficou. Aí eu chamo todo mundo que ficou e comunico. Falo, gente, olha, hoje eu demiti a Daniela, ou demiti não sei o que, blá, blá, blá. E aí todo mundo fica apreensivo. Não é que as pessoas estão preocupadas comigo. Elas estão preocupadas se elas serão a próxima, entendeu? Quem vai ser o próximo? Você vai ter o próximo. Então você já dá logo a informação que eles querem ouvir. Fala, eu informo a todos que não teremos mais demissões. Gente, se você tem mais demissão para acontecer, você que conduza todas as demissões e depois você fale isso. Porque senão você vai falar, amanhã tem mais, entendeu? Aí vira uma medida precipitada, ok? Aí você vai comunicar isso. E aí você pode dizer, fala, gente, olha, realmente foi chato, a Daniela era uma colaboradora legal, a empresa deu o tratamento devido e respeitoso a ela, como faria com qualquer um de nós, tá? E aquilo, gente, é um luto para aquelas pessoas. Porque imagina que a gente trabalha juntas, a gente convive, todo dia a gente vai tomar um café, a gente almoça, a gente conta, enfim, banalidades, a gente tem ideias. Poxa, tem gente que se dá super bem no trabalho, tem gente que não dá, mas faz parte do jogo. E aquilo é uma morte, gente, porque eu não vou estar mais no dia a dia. E você que estava habituada todo dia a almoçar comigo, todo dia a tomar um café comigo, a ter ideias novas comigo, você não vai ter mais. Então, vira um luto para quem fica. Aceita. No dia da demissão é climão, não tenta fazer diferente, tá? No outro dia, ainda no começo do dia, as pessoas chegam no trabalho e falam, ai, a Daniela, a mesa da Daniela, eu ia tomar café com ela, as pessoas ainda ficam saudosas. Depois disso, as pessoas já não se lembram mais. E aí, o fato que o líder, como que eu estabeleço essa aliança com as pessoas que ficam, informando essa transparência. Falo, ó, não teremos mais demissões. Vamos tocar o pau aqui, agora vamos focar. Foca no propósito, Exatamente. Na missão. Vamos embora, eu sei. E aí você valida, fala, eu sei, as pessoas que estavam aqui eram super legais e tal. A empresa deu o devido tratamento respeitoso a ela, como faria qualquer um de nós, o líder se envolve junto também. Eu vejo muito o líder perder o time nesse momento, que chama a galera, fala assim, a empresa deu o tratamento, pagou, honrou as contas da Daniela, como faria qualquer um de vocês. Você fez isso, líder, você perdeu o seu time ali, hein? Porque é nós, né? Exato. Está no mesmo Mesmo que você for filho do dono, nunca vai ser demitido, mas você se envolve, tá? Como faria qualquer um de nós. E aí, gente, é foco no trabalho, entende? Fala exatamente qual é a próxima meta. É aqui, ó. Direciona a galera para aquela visão. E aí todo mundo vai trabalhar naquele momento. Então, assim, o que também vale a ressalva é o seguinte, gente, não existem garantias na vida. Não tem. Na vida, em qualquer um negócio, mesmo que você esteja numa empresa que já está consolidada no mercado, não existem garantias. Você sabe que eu vejo as pessoas falando assim, eu sou funcionário e tal, ou eu sou CLT, e aí eu tenho uma garantia. Eu falo, oi? Aonde você tem uma garantia? Isso não existe. E se a gente entender que a vida é assim, né? Hoje nós estamos aqui, qual é a garantia de que amanhã nós estejamos? Isso não significa que não tenhamos que fazer planos e termos visão de futuro e seguir naquela direção que a gente planejou. Porém, eu preciso estar muito presente no agora. Então, assim, se a gente entender que o trabalho, ele é maravilhoso, ele é uma grande jornada, entende? É um momento, é um ciclo para você colocar em prática o que você estudou,
o que você aprendeu, as conexões, entende? Isso é muito incrível, isso é muito legal. Então, quando eu vejo algumas pessoas reclamando do trabalho, e culturalmente o Brasil é assim, Reclama, né? É muito complicado, eu falo, poxa, o trabalho é a forma, a era que nós nascemos aqui, através do trabalho, que você experimenta plenitude, grandeza e satisfação. Então, assim, é uma grande jornada, e nessa jornada envolve você ser contratado por empresas incríveis, envolve você ser promovido, você desempenhar coisas e você ser demitido. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. E você segue a sua jornada, segue a sua caminhada. Eu achei bonito agora de você falar, né? O trabalho é aquilo que dignifica, né? Te transforma. E no seu livro Liderança Exponencial, você fala muito dessa questão da liderança, da transformação humana, né? E daí eu queria que você me falasse um pouco, a gente já está quase caminhando ali para o fim, você me falasse um pouco, né, dessa liderança atual, né? Diante de todos esses desafios, o que é essa transformação humana e o que esses líderes, principalmente, precisam ficar atentos, né? Cada dia. Legal. Eu tenho 5 livros, gente, 5 livros publicados. Todos os meus livros E o falam próximo de é feedback. falam, que a gente falam de comportamento no trabalho. Todos os livros, né? Então, assim, sempre eu trabalho com essas questões da liderança. Então, assim, a liderança, se a gente for, né, na raiz do que é a essência da liderança, nos últimos 3.000 anos, ela não mudou. Ela não mudou. Sempre esteve atrelado a você lidar com o outro humano, de uma maneira bacana, decente, adequada, respeitando aquele outro ser humano que está também desenvolvendo aqueles talentos, compartilhando com você as coisas naquele momento de vida. Esse é o exercício da liderança. Eu extraio o que há de melhor em você. Para isso, eu também preciso me conhecer e extrair o que é de melhor em mim. Então, assim, eu falo, tá na dúvida no exercício da liderança? Vai, vamos estudar filosofia? Vamos estudar naquela gregaiada, há 3.000 anos atrás, né, que falava do líder em si, o que realmente era para, sabe, o exercício da liderança. Então, assim, não tem nada de novo, a gente tem terminologias novas, mas sempre a gente vai no aspecto que é o aspecto humano. Então, da gente entender que cada um ali, ó, tem o seu papel, cada um tem a sua importância e cada um tem a sua contribuição. E do líder da mesma forma. valorizar esse indivíduo. Exatamente, é isso. Daniela, obrigada. Eu Foi que uma aula. Você agradeço. começou dizendo que dá aula, né, sobre esse assunto e realmente foi uma aula para nós. Ai, obrigada. Olha, a demissão, gente, faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia. Se você sabe que eu, na estrada de carreira, né, na nossa trajetória, eu sempre comento que a gente tem que ter 4 experiências. Passar por 4 experiências. Eu não sei se vocês já passaram. Primeira delas, em alguma vez na vida você tem que escolher de verdade uma empresa para trabalhar. Você fala, eu quero muito trabalhar nessa empresa. Seja pelo produto, pela missão, pela história, sei lá, porque você se identifica com alguma coisa. Você fala, eu escolho trabalhar aqui. Essa é uma experiência que todo mundo tem que ter. Em alguma vez na sua vida, a segunda experiência, você tem que pedir demissão. Você fala, quero ir embora daqui. Não quero mais ficar aqui, vou para outro lado. E romper... Fazer essa escolha, né? Fazer essa escolha. Você escolher isso, que também requer aí, né, um foco, coragem para fazer. Né? Sim. Uma terceira experiência, você tem que fazer um período sabático. O que é um período sabático, gente? Quando você encerra um ciclo de carreira dura 20 anos. Se hoje nós começarmos aqui uma carreira nova, você começa estudando, em 5 anos a gente começa a colher os primeiros frutos, 10 anos eu chego no ápice, 20 anos eu encerro aquele ciclo de carreira. Então, depois desse período, se você começou a trabalhar com 20 anos, quando você está beirando os 40, você começa num momento de insatisfação, você está virando o ciclo. Nessa virada de ciclo, você fazer um período sabático, ficar off, pelo menos 1 ano, é legal. E assim, isso é planejado, hein, gente? Tem pessoas que falam assim, estou procurando emprego, estou no período sabático. Eu falo, não, você está desempregado, meu bem, tá? Então, assim, o sabático, ele é planejado. E a última experiência, você tem que ser demitido. A demissão te põe para frente. Às vezes, você está muito confortável no seu lugar, entende? Então, se você não tiver muita consciência de sair sempre da zona de conforto, às vezes vem a vida
e te dá uma surpresa, e não necessariamente algo ruim. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre... eu escrevo muito sobre essa temática, né? E dá também uma última mensagem para os líderes se engajarem também, nesse momento de demissão em massa. Ah, legal, né? Que a gente estava até... Eu vi o painel anterior, né? Cuidar de quem cuida, né? Então, o líder também precisa desses cuidados, né? Eu vejo assim, o papel que é mais complexo e mais difícil é o papel da liderança, né? Todos os meus artigos, quando eu quero que dê um buzz na internet, eu falo do líder. Ali. Eu falo do líder. E todo mundo fala, aí todo mundo sempre aponta. Então, assim, é muito difícil. Esse realmente é um dom e eu olho para o líder com uma grande... Com grande empatia, né? Então, assim, uma forma de você se manter concentrado e focado nisso é você manter a sua visão clara para onde você está levando essa galera. Entender que sim, você tem uma grande responsabilidade e as pessoas vão seguir a sua orientação quanto mais claro você tiver. Por que raios você faz aquilo? E por que você tem feito aquilo. Então, autoconhecimento ele é muito importante. Às vezes, o líder precisa de outros profissionais que ele tem que ter um tempo para conversar. Entende? Porque, às vezes, ele não pode, o papel dele na empresa, muitas vezes, não permite com que ele, enfim, a galera, todo mundo vem e desabafa com ele, mas o líder não pode fazer isso. Então, assim, ter sempre um parceiro, alguém legal que você possa trocar, é uma maneira de você conseguir sempre limpar essa visão e aí manter esse foco muito claro. Porque quando você for nas suas metas, nos seus objetivos, a galera vem junto com você. A ideia é essa. Perfeito. E aí você falou, né? Para quem quiser acompanhar mais. Então, para quem quiser acompanhar, só me seguir nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram que eu mais atuo, né? Daniela do Lago. No meu site, danieladolago.com.br, também tem mais informações, né? Eu sou colunista da Gestão e Negócios também, do UOL, por quase uma década. Então, tem muitos artigos abertos na internet, todos relacionados à liderança. Obrigada, Daniela. Eu que agradeço. Até o nosso próximo papo, com certeza. Obrigada. E você fica com o nosso próximo painel.